tell you that there is an animal Se eu disser para vocês que tem um animal that has 2 eyes, que tem 2 olhos a nose, e nariz, 2 ears, 2 orelhas, 2 hands, 2 mãos, 2 legs, 2 pernas, in other words, 4 limbs. em outras palavras, 4, né, os membros. What animal am I talking about? Que tipo de animal eu tô falando? Which? Hermano João, who? Who? Que tipo de animal? Tá perguntando. Not necessarily. It could be a monkey. Ele falou que não é necessariamente um homem, pode ser um macaco. Macaco also has 2 eyes, a nose, 2 ears, and 4 limbs. O macaco também tem, né, 2 olhos, 2 orelhas, nariz, os membros. Or it could be a lion. Ou podia ser um leão também. Or it could be a rat. Podia ser um rato. Yeah. We all belong to the family of the mammals, Todos nós pertencemos à família dos mamíferos. Alguém falou mamíferos, right? certo? So all the mammals more or less have the same features. Então todos os mamíferos, mais ou menos, eles têm as mesmas características, né, os mesmos tipos de membros. But some are smart Mas alguns são inteligentes and others not so smart. e alguns não tão inteligentes. Some are eating vegetables Alguns comem vegetais and others devour other animals. e outros devoram outros animais. Some can communicate, Alguns podem se comunicar, like the gorillas. It's proven that they can communicate, como os gorilas, que já foi comprovado que eles se comunicam, and the human being. e o ser humano. And so we have a lot in common. Então nós temos muito em comum. We have a lot in common. Nós temos muito em comum. And like the French says, vive la petite différence. E como dizem os franceses, vive la petite, viva as pequenas diferenças. We, the human race, Nós somos a raça humana. are the most dangerous animal in the history of the world. O animal mais perigoso na história do mundo. What makes us dangerous O que faz de nós perigosos? is that we can adapt to anything. É que nós podemos nos adaptar a qualquer coisa. We can live in the North Pole Nós podemos viver no Polo Norte and we can live in the Amazon. e podemos viver na Amazônia. We can live in the desert Podemos viver no deserto and we can live in the mountains of the Himalaya. e podemos viver nas montanhas do Himalaia. No other animal can be that diverse Nenhum outro animal pode ser tão diverso and that adaptable. e tão adaptável. And no other animal can invent such weapons of war like the human being. Nenhum outro animal pode inventar esses, né, armamentos de guerra como o ser humano pode. And the biggest weapon of war E a maior arma de guerra is not the guns and the airplanes and the rockets and the atomic bomb. não são as armas, os aviões, as bombas atômicas. It's our mouth. É a nossa boca. The human mouth A boca do homem can sink ships, pode afundar navios. can start huge wars, Pode começar grandes guerras. can divide the church, Pode dividir a igreja. can do more damage Pode fazer mais destruição, causar mais problemas than any other weapon. do que qualquer outra arma. So the issue of restoration of the church, Então a questão da restauração da igreja, nowadays it's a fashion hoje em dia é meio que uma moda all over the world, ao redor do mundo, no mundo from todo. Africa to China Da África até a China and also in Brazil. e também aqui no Brasil. People are talking restoration. As pessoas estão falando restauração. But what does it mean? Mas o que isso significa? If we want to restore a building, Se a gente quer restaurar um prédio, what do we need? o que a gente precisa? Do que a gente precisa? We need the original blueprint, A gente precisa the plan. da planta original. The daquele plan prédio. existed before the building, right? A planta ela existia antes do prédio existir. Engineers, architects sat and made a program. Os engenheiros, arquitetos, eles fizeram, né, eles pensaram e fizeram lá um planejamento, um programa. And they drew the plan for the building. E eles desenharam então a planta para aquele prédio. We can't restore something if we don't know what it was like in the beginning.
Nós não when it podemos, was new. nós não podemos restaurar algo se a gente não sabe como que era no começo, como que era originalmente aquele plano, aquela ideia. Am I right? Estou certo? So, this is the basis of restoration. Então, essa é a base da restauração. That we want to go back to the original building. Que a gente quer retornar ao prédio original, como ele era originalmente. And we have to decide how much of the building do we want to restore. E a gente tem que decidir quanto desse prédio a gente quer restaurar. Yeah. We are not living in the same world that Yeshua and the apostles lived in. Nós não vivemos mais no mundo que Yeshua e os apóstolos viveram. We don't ride donkeys. A gente não monta jumentas. Yeah. We ride cars and airplanes. A gente dirige carros, aviões. Yeah. We don't write on papyrus or on leather with a feather. Nós não escrevemos mais em papiros ou em couro com uma pena. We write with ballpoints. Nós escrevemos com umas canetas, né? When I was a student in Israel in the 1950s, in elementary school, Quando eu era um estudante lá em Israel, nos anos 50, na escola, né, fundamental, then there was not yet in the world a ballpoint pen. ainda não existia no mundo uma caneta dessa esferográfica. We all had to write with fountain pens. Então, Fountain pen. escrevíamos com canetas de pena. Yeah. And it was forbidden to write with a ballpoint. Even if you had a ballpoint, you could not use it. E era meio que proibido, mesmo que se você tivesse uma caneta esferográfica, que era uma modernidade, era proibido usar. Você tinha que escrever com a caneta de pena. And when I was in college, studying chemistry, there was no such a thing as a calculator. E quando eu estava na faculdade estudando química, não tinha nem uma calculadora, não existia calculadora. I always had in my shirt pocket a round sliding rule. Do you know what a sliding rule is? Okay, right there you are. Anybody Ele knows what tinha a no sliding bolso, rule no is? bolso dele esse objeto que nem eu não sei o que é. Não é da minha época. A calculator that was a ruler. Era uma calculadora que era tipo uma régua, assim. Uma régua de cálculo. Régua de cálculo. Legal. Eu realmente não sei o que é. And so it was a different world. Era um mundo diferente. When we're talking about restoration, E quando nós falamos sobre what do restauração, we mean? o que a gente está falando? O que Do que we are significa? talking about returning back and living like the first century church? Nós estamos falando de viver, voltar no passado, viver como os apóstolos lá e Yeshua viviam, como a igreja vivia no começo? No. Não. I don't want to live like they lived, without electricity, by candlelight. Ele não quer, eu não quero viver como eles viviam, sem eletricidade, né, tendo que acender lamparina de base de vela para. I don't want to cook on wood fire. Ele não quer cozinhar, eu não quero cozinhar na lenha, fogão a lenha. Yeah. I like the modern life. Eu gosto da vida moderna. I like the computers and the iPad. Eu gosto dos And the computadores, iPhones. do iPad, dos iPhones. Yeah. So there is a lot of confusion going in the world, in the Christian world, about restoration. Então tem muita confusão hoje no mundo, né, e no meio da igreja sobre a questão da restauração. O que seria a restauração? For example, I don't wear a kippah. Por exemplo, eu não estou usando um kippah. On Shabbat in Jerusalem, on holidays and funerals and weddings, I wear a kippah. Lá em Jerusalém, no Shabat, nas festas, nos funerais, aí ele usa um kippah. Eu uso um Why? kippah. Por quê? Because Paul said, you have to adapt yourself to the community that you're trying to serve. Porque Paulo disse, você tem que se adaptar à comunidade que você está tentando servir. In 1 Corinthians 9, he says, to the Jew, I became a Jew. E em 1 Coríntios 9 ele diz, para o judeu eu me tornei um judeu. To those under the Torah, I put myself under the Torah. Para aqueles sob a Torá, eu me ponho sob a Torá. Even though I'm not really under the Torah. Mesmo que eu não esteja sob a Torá. Yeah. Then he talks about the Gentiles, the same thing, E ele fala, on the other side. ele fala a mesma coisa sobre os gentios também, Yeah. por outro lado. It says, to those who are not Jews, I am as if I am not Jew. Ele diz, para aqueles que não são judeus, eu me torno também como não judeu. Even though I am not outside of the Torah. Mesmo que eu não esteja fora do contexto da Torá.
which means that we all have to adapt to the world in which we live. Significa que todos nós temos que nos adaptar ao lugar onde que nós estamos But vivendo. kippah is not in the Bible. Kippah não está na Bíblia. It's not even in the Talmud. Não está nem no Talmud. There's only one mention of a head covering Só tem uma menção sobre uma cobertura de in the cabeça whole Talmud. no Talmud todo. And it's a rabbi in the 5th century in Babylon E foi um rabino no século V na Babilônia who talks about one of his unmarried disciples. que fala sobre um de seus discípulos que não era casado. And it says, if I was unmarried, E ele diz: se eu não fosse casado, I wouldn't go out of my house without a hat. eu não sairia da minha casa sem um chapéu, sem uma cobertura. Now, some of you are old enough to know that a gentleman E alguns são, né, antigos bastante para saber que um gentleman, um in cavalheiro, the 1940s, in 30s and 20s in Europe didn't leave the house without a hat and a tie and a jacket and a handkerchief and a belt. nos anos, né, 40, 30, 20 na Europa, um cavaleiro não saía de casa sem um chapéu, sem gravata, sem um lenço aqui no bolso, sem um cinto e assim por diante. Am I right? Tô certo? That was the case. My father never left the house without a hat. Esse foi o caso com meu pai, que nunca saía de casa sem estar com um chapéu na cabeça. And it's not because he was Jewish, E não é porque ele era judeu, but because he was a gentleman. é porque ele era um cavalheiro. Times are changing. Os tempos estão mudando. But I always go back to the main principle that has to be the main principle of restoration. Mas eu sempre retorno ao Yeah. que deve ser, aquele que deve ser o principal princípio da restauração. The authority is in the blueprint, A autoridade está na planta original. in the original plan that the architects and the engineers drew up. Na planta original que os arquitetos e engenheiros desenvolveram. Now you can decide Agora você pode decidir that you're going to make some changes, que você vai mudar algumas coisas. but the changes cannot be in the foundation. Mas essas coisas que você vai mudar não podem ser na fundação, na essência daquela planta. You can put electricity instead of candlelight. Você pode usar eletricidade em vez de usar, né, luz de You velas. could have a gas stove instead of a wood fire. Você pode usar um fogão a gás em vez de um fogão a lenha. You can have Wi-Fi Você pode ter Wi-Fi lá and computers. e computadores. But the foundation has to be the same. Mas a fundação tem que ser a mesma, a base tem que ser a mesma. The footprint, the blueprint of the building has to remain the same. Aquela planta do prédio precisa se manter, aquela estrutura tem que se manter a mesma. And that's the basis of the restoration. E essa é a base da restauração. The authority cannot be anything else except the original plan that was drawn by the architects and the engineers for the building. A autoridade não pode ser nada além daquela planta original que os arquitetos e engenheiros desenvolveram para aquele prédio. Ela tem que ser aquela planta. Now, most of the Protestant churches say we want to be biblical. Muitas igrejas protestantes, né, elas dizem, nós queremos ser bíblicas. We want to do what God has commanded us and taught us and instructed us to do in the Bible. Nós queremos fazer aquilo que Deus nos instruiu, nos ordenou, nos comandou fazer, o que está escrito na Bíblia. And now an old heresy is returning very, very strongly in the West. E hoje em dia, algumas heresias muito antigas estão retornando muito forte aqui no Ocidente. And that is that the church doesn't need the Old Testament. Doesn't need. E uma dessas heresias é que fala que a igreja não precisa do Novo Testamento. No, of the Old. Sorry. Only the A New igreja não precisa. Testament is Uma heresia é essa, que a authority. igreja não precisa do Velho Testamento, que só o Novo tem autoridade. And it's very popular now, especially in the United States. E isso é muito popular hoje em dia, especialmente lá nos Estados Unidos. Muito There forte. are several very famous pastors, one from Singapore, that teaches that all we need is grace. Tem uns pastores muito famosos, tem um especialmente da Singapura, um singapurano, né, que fala que tudo que nós precisamos, só precisamos da graça e nada mais. We don't even need the 10 commandments. Não precisamos dos 10 mandamentos. And anybody who even tries to keep E qualquer um que, sei lá, sequer tente seguir esses mandamentos de is Deus, rejecting the word of Jesus. estaria The work of rejeitando a Jesus. palavra de Jesus, a obra de Jesus. Yeah. His name is Andy Lindsay. O nome desse pastor é Andy Lindsay. And he published several books very quickly, and they're
the Christians love him. E ele publicou vários livros assim de uma maneira muito rápida e geralmente os cristãos amam esse pastor que fala But this isso. is nothing new. Mas isso não é novo. This was already in the 2nd century. Isso já aconteceu lá no século II. There was a guy called Marcion. Teve um cara chamado Marcião. Yeah, I'm not talking about Marcio Valadão. Não é o Márcio Valadão lá da Yeah. Lagoinha. I'm talking about Marcio. Ele está falando do Marcião. I think his last name was Felipe or something like that. Eu acho que o sobrenome dele era Felipe ou He, alguma he coisa was from assim. Crete Ele era de originally. Creta. And his father was a bishop. He sent him to Rome to go to school. And in Rome he was teaching this heresy. E o pai dele era um bispo que ensinou ele para Roma para estudar, né? And was very popular. E lá em Roma ele começou a ensinar então essa heresia, Especially se the tornou young muito people popular. followed him. E se tornou muito popular, as pessoas jovens And começaram a in the segui-lo. in the end, the Church of Rome compromised with him E no final a igreja de Roma então se comprometeu com essa heresia in dele. order to keep from splitting. To keep from splitting. Para evitar que se dividisse. So this is nothing new. Então isso não é novo, já acontecia lá então no segundo And século. people refer back and say, "Oh, we want to be like the early church." E as pessoas falam tanto, queremos ser como a igreja lá do primeiro século. a Okay, igreja we primitiva. want to be like the early church only if we follow the foundation, the blueprint. Certo, mas nós só podemos ser como a igreja lá do primeiro século se nós seguirmos a fundação, aquela planta original. And only with the principles, Somente com os princípios, not with the accessories. não com os acessórios. Yeah. We're not going to ride a donkey, and we're not, well, we could for fun, but not for transportation. Nós não vamos ficar dirigindo, né, montados em jumentas. Só se você quiser se divertir um pouquinho, experimentar como que é, mas nós não vamos precisar fazer isso. We'll remain in our cars. Vamos continuar And dirigindo os airplanes. nossos carros, nossos aviões. So, these are the basic ideas of the restoration. Então, essas são as ideias básicas, principais da restauração. Now, the restoration is not a new invention. Mas a restauração não é uma invenção nova, It's not a Christian invention. não é uma invenção cristã. The restoration already was existing from the Garden of Eden. A restauração já existia lá no Jardim do Éden. Because when man was kicked out of the Garden of Eden, Porque quando o homem ele foi colocado para fora, foi expulso do Jardim do Éden, all the faithful men of God in the history of the Bible, todos os homens fiéis na história, né, da Bíblia, and especially in the New Testament, especialmente no Novo Testamento, was our desire as human beings to return to the Garden of Eden. se tornou então um desejo de todos esses homens retornar, né, ao original. That's why we believe. É por isso que nós cremos nisso. That's why we try to live a holy, godly, moral life. É por isso que nós tentamos viver uma vida moral, né, santa, consagrada a Deus. Because we want to go to heaven. Porque nós queremos ir para o céu. We want to have eternity that is pleasant and good, surrounded by saints and good people. Nós queremos ter uma eternidade que vai ser boa, né, cercada pelos santos, por pessoas íntegras. I mean, I come from Israel. E quando eu vou para Israel, I live in Israel. eu moro em Israel, It's the worst neighborhood in the world. é a pior vizinhança do mundo. All of our neighbors hate us. Todos os vizinhos nossos, eles nos odeiam. 360 degrees around. 360 graus ali ao redor, todos odeiam Israel. Yeah. I don't want to spend eternity in that kind of neighborhood. Eu não quero passar a eternidade nesse tipo de vizinhança. I want to spend eternity with people who are pleasant, Eu quero passar a eternidade com pessoas que são agradáveis, who are honest, que são honestas, who are godly. que são divinas, são santas. That was the essence of all of the faith. Essa era a essência de toda a fé. Salvation Salvação from this crooked and evil generation. dessa geração perversa, né, e má. That's what John the Baptist taught, É isso que João Batista ensinou. and that's what Yeshua taught. E é isso que Yeshua ensinou. Yeah? To get away from this perverse generation. Se afastar dessa geração perversa. But the original text Mas o texto original, that says it so clearly,
que diz isso muito claramente. comes from the book of Lamentation. Vem do livro de Lamentações. The last verses of the book of Lamentation. Os últimos versos do livro de Lamentações. Chapter 5, verse 20 and 21. Capítulo 5, versos 20 e 21. Now, before he reads it in Portuguese, Então, antes de ser lido o verso em português, I want to give you a little bit of background. eu vou dar para vocês um pouco do contexto. Lamentation was written Lamentações foi escrito by Jeremiah the prophet's scribe. pelo escriba do profeta Jeremias. His name was Baruch ben Neriah. O nome dele era Baruch ben Neriah. Now, we know about him Nós sabemos sobre ele from the book of Jeremiah. do livro de Jeremias, no livro de Jeremias. And one of the stories in the book of Jeremiah E uma das histórias no livro de Jeremias is that God told Jeremiah, go buy a piece of land in Anatot. é que Deus ordenou a Jeremias, vai e compre lá um pedaço de terra em Anatot. Now, it was a bad time to buy land Era um tempo muito ruim para comprar uma terra, because Israel was about to be kicked out of the land and go to exile. porque Israel estava quase, estava ali prestes a ser expulso da terra e levado para o exílio. And buying that land was a prophetic act. E comprar aquela terra então era um ato profético. God told him, you will buy the land, you will pay the money, you will get the deed, and you will deposit the deed in the royal archive, because you, Israel, will come back to the land. Você vai, então Deus falou para Jeremias, você vai, compra a terra, você vai lá, pega a escritura e você vai depositar essa escritura na arca. And Baruch ben Neriah did it. Para quando Israel voltasse, então aquela He escritura took estivesse the ali, deed, e o Baruch ben Neriah ele foi e fez isso. And he went to the royal archive, Então ele foi, pegou and a he escritura, put colocou that no arquivo real document in the royal e archive. colocou aquele documento então conforme o Eterno tinha mandado no arquivo. Then, in the 1980s, late 80s, Então final dos anos 80, the archaeologists were digging in the city of David, os arqueólogos estavam lá cavando na cidade de Davi and they found the royal archive. e eles encontraram o arquivo, então o arquivo real. And they found 53 clay seals. Encontraram 53 selos de barro. Now, when clay is baked in fire, it becomes harder. Então, quando o barro ele é cozido, no fogo, ele endurece. It becomes like a brick. Ele se torna como um tijolo. One of these 53 seals Um desses 53 selos, então, was a seal of Baruch ben Neriah. era um His selo name is on there. do Baruch ben Neriah. Estava lá o nome dele. It's written there, Baruch Brachayu ben Neriah. Estava escrito lá então, Brachayu ben Merial. Was the Em hebraico. right pronunciation of his name. Era a pronúncia certa do nome dele. Can you imagine? Você pode imaginar isso? We Tava have lá. a story Nós temos uma história in the Bible na Bíblia, in a very difficult time for the people of Israel and Judea, num tempo muito difícil, uma época muito difícil para os filhos de Israel lá na Judeia. and 2,500 years later, E aí, 2005, 2000 e poucos anos depois, the seal of Baruch ben Neriah is found in the royal archive. Maybe that was the seal on the document of the deed of Jeremiah. o selo então do Baruch ben Neriah foi encontrado lá naquele arquivo e era o selo justamente daquela escritura da terra que Jeremias tinha comprado conforme o mandado do Eterno. And Lamentation is written by the scribe Brachayu ben Neriah. Então, segundo se entende, Lamentações foi escrito por esse Brachá ben Neriah, que era o escriba do profeta And it's Jeremias. one of the saddest books in the Bible, E é um dos livros mais tristes, da Bíblia, describing the decadence and the fall of Jerusalem. descrevendo a decadência e a queda de Jerusalém. And the document says in verse 20 and 21, Então, o texto diz nos versículos 20 e 21, Ashivenu elecha venashuva. por que nunca te lembras de nós? Don't read. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Adonai, volta-nos para ti e voltaremos. Renova os nossos dias como foram no passado.
So this text is a key for restoration. Então esse texto é a chave para a restauração. The key of the restoration is with God's help, with God's initiation. A chave da restauração é que, com a ajuda de Deus, quando Deus começando esse processo, Bring us back. nos traga de volta, Renew our days as of old. renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. My wife Marcia is here. A minha esposa Márcia está ali, She probably remembers it. ela provavelmente lembra disso. When I had to punish my son when he was young. Quando eu tinha que punir lá, dar uma punição para o meu filho quando ele era pequeno, And my mother was at home. e a minha mãe estava em casa. It was impossible to punish him. Era impossível punir o meu filho com a minha mãe lá. My mother used to come and say, Yoshi, no lo vas a harvar. A minha mãe vinha e dizia, Yossi, No lo vas a harvar. You are not supposed to spank him. você não vai bater nele, Yossi. In Ladino. Em ladino. É em ladino isso. And, but I would tell him, go to the bathroom and wait for me. Mas daí eu falava para ele, então, você vai pro banheiro e me espera lá, então. Yeah. And I would let him be there 10, 15 minutes. E eu, Wait. e eu deixava ele ficar lá 10, 15 minutos esperando. That was the waiting was more difficult than anything. A espera era pior para ele do que qualquer coisa. And so I would go in, I would take my belt off and I would go in. Então eu vou deixar o tempo, e daí eu ia lá, entrava então no banheiro. So that and lock the door so that my mother couldn't come in. Com o cinto na mão, eu entrava no banheiro, e daí trancava a porta do banheiro para minha mãe não pudesse entrar ali e ver o que estava acontecendo. And my son Barry would say, are you going to spank me? Daí o Barry, o meu filho, falava assim para mim, você vai me bater? Yes. Sim. How much are you going to give me? Quanto você vai me dar? I would say 3 or 4. Assim, o Barry perguntava para ele, quantas vezes você vai me bater com a cinta? Daí o Shula falava, 3 ou 4 vezes. He says, can we negotiate? Daí vinha uma negociação ali. Yeah. Can we talk about it? Podemos conversar sobre isso Yeah. melhor? I'm willing to correct what I did. Eu, Barry, estou disposto a corrigir o que eu fiz. I'm sorry. Me perdoe. Me I will desculpe. not do it again. Eu não vou fazer de novo. Please. Por favor. Yeah. So the same situation is with the people of Israel. E a mesma situação aconteceu com os filhos de Israel. O mesmo processo. It was like that from the days of the Exodus from Egypt. E foi assim desde o dia Yeah. do êxodo do Egito. When the punishment is on our neck already, Quando a punição já está ali no nosso pescoço, pronta para nos atingir, we remember nós nos lembramos. why we are being punished. Por que estamos sendo punidos? Yeah? And we are willing to change. Nós estamos querendo mudar. The end of the lamentation is that kind of a situation. O fim do livro de Lamentações é exatamente esse tipo de situação. The writer knows why God is angry. O autor do livro sabe por que Deus estava irritado com o povo, irado The com o writer povo. knows that we were wrong. O autor do livro sabe que o povo estava errado, que eles estavam And he errados. begs God, don't forget us. E ele implora a Deus, não nos esqueça, não nos abandone. Don't forget who we are. Não esqueça quem nós somos. In other words, he repents. He wants to show that he's sorry. E ele busca então esse arrependimento, então para mostrar que ele estava realmente se sentindo culpado, que ele queria pedir perdão por aquilo. And he says, turn us back. E ele diz, retorna-nos. In Hebrew, it's the same word as restore us. Em hebraico é a mesma palavra para restaura-nos. Restore us, O Lord, and we will be restored. Restaura-nos, Eterno, e nós seremos restaurados. Literalmente no hebraico. é isso. Renew our days as of old. Renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. When we were in the days of old, we weren't happy. Quando nós estávamos nos dias da antiguidade, nós não éramos felizes. We Yeah. weren't? That's why we sinned. We were, in the beginning, if we would have been happy and obedient and doing God's will, there wouldn't be need the punishment.
Se lá no começo nós tivéssemos sido nos portado felizes, né, e não teríamos sido punidos, porque não teríamos pecado, não teríamos transgredido. The reason that we're getting punishment, that's what Baruch ben Neriah says here, is because we didn't do God's word. A razão pela qual fomos punidos, conforme Baruch diz ali, é porque nós não fizemos aquilo. We departed from the ways of the Lord. Nós nos afastamos, nos desviamos do caminho do Eterno, do Senhor. We forgot Nós esquecemos God's love and God's grace. o amor de Deus e a graça de Deus. And we went after false gods and followed false prophets. E fomos atrás de falsos deuses e seguimos falsos profetas. And that's why God did what he did to Jerusalem. E foi por isso que Deus fez o que Ele fez com Jerusalém. And that's why Jeremiah scribe Baruch ben Neriah writes Lamentation. E é por isso que o escriba do profeta Jeremias não escreve o livro de But Lamentações. it says, return our days as of old, like we were in the beginning. E ele diz, renova os nossos dias como nos dias da antiguidade, como eram no princípio. That's the essence of restoration. Esta é a essência da restauração. First of all, the realization that we are wrong. Primeiro de tudo, a percepção de que estávamos errados, nós erramos. The realization that something is broken. A percepção de que alguma coisa foi quebrada. The realization that it doesn't work anymore. A percepção de que como estamos não funciona mais, não está funcionando mais. In Europe today, Na Europa hoje, Italy is one of the most secular countries in Europe. a Itália é um dos países mais seculares da Europa. Only 1% of the Italians go regularly to any church, including the Catholic Church. Só 1% dos italianos vai regularmente a alguma igreja, inclusive a Igreja Católica, só 1% deles. In France, 3%. Na França, 3%. The situation of Christianity in Europe is very bad. A situação do cristianismo na Europa está muito ruim. I had in 1987, I was giving a course together with a friend of mine at Oxford University in England. Em 87 eu estava ministrando curso com um amigo meu em Oxford, na Inglaterra. One of the students E um dos alunos came to classes. It was winter. It was like November. He came to classes wearing a black cape with a red lining inside, a big black hat. E um dos alunos, era inverno naquela época, era novembro, ele veio então para a aula vestindo um casaco assim longo, preto, com um linho vermelho dentro e um chapéu também bem grande. And with idolatrous symbols holding his cape together. E havia símbolos, então, Druid symbols. símbolos druídicos, pagãos, né, idólatras, que prendiam aqui então o casaco dele na frente. And he was the most disrespectful student in my class. E ele era o aluno mais desrespeitoso na minha aula. Toward the text of the New Testament or the Bible at all. Com relação ao texto do Novo Testamento, com a Bíblia no geral, mas especialmente com relação ao texto do Novo And Testamento. he was as gay as the 4th of July. E ele era completamente gay, né? Ele era homossexual, então. Tem uma expressão em inglês que não tem como traduzir, como 4 de julho. Né? Ele era declaradamente gay, assim, você via só de olhar para ele. Much to my surprise, a few years later I see his inauguration as the Archbishop of Canterbury. Mas para minha surpresa, alguns anos depois, eu soube lá que ele estava sendo consagrado como o arcebispo do Canterbury. Canterbury, é uma igreja the head of the anglicana. Anglican Church. A principal igreja anglicana. Essa pessoa. It's unbelievable. É inacreditável que uma pessoa daquela forma se tornou um líder da igreja. So when we're talking about the need of restoration, então quando nós estamos falando sobre a necessidade de restauração, the first thing that we need to realize, a primeira coisa que nós temos que perceber, pensar, that if we don't go back to the basis, é que se nós não voltarmos à base, if we don't go back to take the word of God seriously, se nós não voltarmos a tomar a palavra de Deus de uma forma séria e correta, we may be one of the last generations of disciples of Jesus Christ in the world. Seremos uma das últimas gerações de discípulos de Jesus, de Yeshua no mundo.
Now, I don't believe it's going to happen Eu não creio que isso vai acontecer. because I believe that Yeshua is going to come back long before that. Porque eu creio I que Yeshua hope, vai at voltar e espero que Yeshua volte antes de que isso aconteça. Yeah. But the world will be in bad shape Mas o mundo vai estar numa configuração muito complicada, difícil. on the basis of the principle that we learned from Abraham's discussion with God. Na base dos princípios, né, que Deus deu a Abraão, That if there are a certain number of saints in a city, the whole city can be saved. naquele princípio que Deus deu a Abraão, então, né, de que se houvesse um número X lá de santos naquela cidade, aquela cidade seria salva. If Seria there were poupada. 15, if there were 10 righteous men in Sodom would not have fallen. Se tivesse 10 justos lá, né, a Sodoma lá não teria sido destruída, subvertida. We are not playing religious games. Nós não estamos brincando de jogos religiosos. We are the disciples of Yeshua Mashiach who are in the world and who are faithful are preserving the world. Nós somos discípulos de Yeshua, o Messias, que estamos preservando, então, esse mundo de ser totalmente subvertido. Nós estamos preservando o mundo. Preserving the next generation of believers. Preservando a próxima geração de crentes. Preserving our culture. Preservando a nossa cultura. Because we are in a cultural war between paganism and faithfulness to the God of Abraham, Isaac and Jacob. Porque nós estamos vivendo uma guerra cultural do paganismo contra a fé, né, os princípios que Deus deu a Abraão. I am not religious. Eu não sou religioso. I never was religious. Eu nunca fui religioso. I grew up in a home that was against religion. Eu cresci numa casa, num lar que era completamente contra a religião. And for many years after I was believed in God, believed in Yeshua, was baptized and was doing my best to live a godly life of a disciple of Yeshua, E por muitos anos, mesmo depois que eu passei então a crer em Yeshua e fui batizado, e passei a viver uma vida santa e consagrada, conforme o mandamento, conforme a I vida de thought Yeshua. my father was totally wrong and my mother were totally wrong. Eu pensei que meu pai e minha mãe estivessem completamente errados. Now, years later, E aí, anos depois, after my father became a believer in God depois que meu pai também se tornou um crente em and Deus, became a believer in Yeshua, ele se tornou um crente em Yeshua, and I had the privilege of baptizing him in the Jordan River eu tive o privilégio de eu mesmo batizá-lo no Rio Jordão and baptizing my mother in the Sea of Galilee e batizar minha mãe no Mar da Galileia and my sister e a minha irmã and her children, e os filhos dela, my whole family. toda a minha família. But now I realize that my father was right. Mas agora eu percebo que o meu pai estava certo. After reading Isaiah chapter 1 Depois de ler Isaías capítulo 1 and Hosea chapter 2 e Oséias capítulo 2 and Ezekiel chapter 20 to 23 e Ezequiel capítulos 20 a 23 and Amos e Amós and the rest of it, I realized my father is right. e todos os profetas, eu percebi que o meu pai estava certo. God doesn't like religion. Deus não gosta de religião. He never established a religion. Ele nunca estabeleceu uma religião. He likes faith. Ele gosta de fé. He likes grace. Ele gosta de graça. He likes people with hope. Ele gosta de pessoas com esperança. He likes people who love. Ele gosta de pessoas que amam. Yeah. But religion is the deathbed of true faith and true love Mas a religião and é true hope. e a religião é o leito de morte da verdadeira fé, do verdadeiro amor, da verdadeira esperança. Because religion replaces Porque a religião ela toma o lugar real faith da fé verdadeira with tradition. com suas tradições. It replaces real faith Ela substitui a fé verdadeira with fake hope. por uma esperança falsa. It replaces real love Ela substitui o amor verdadeiro with ceremony, por cerimônias, with sacraments. por sacramentos. That's what happens. É isso que acontece. So when we talk about restoration, we're not only talking about the restoring the form. Então, quando a gente fala de restauração, não estamos falando somente de restaurar a forma. We're restoring the substance. Nós estamos restaurando a substância. And the substance is faith, E a substância é a fé, not tradition. não tradição. The substance is the Word of God A substância é a palavra de Deus and not the dogmas of the denominations. e não os dogmas das denominações. That's the substance.
Essa é a substância. That's what gives people power E é isso que dá o poder às to pessoas suffer. para sofrer. That's what gives people power to be greater than they are É isso que dá às pessoas in poder moments of need. de ser maiores do que elas realmente são quando elas precisam, no momento que elas precisam. So, restoration is a biblical paradigm. Então, restauração é um paradigma bíblico. Restore us, Father, God, Lord. Restaura-nos, ó Pai. Renew our days as of old. Renova nossos dias como nos dias da antiguidade. Now, I'm 73 years old, Então, eu tenho 73 anos. almost the age of Brother João. Quase a idade do irmão João ali. 10 a mais. Yeah. But everyone old person prays this prayer. Renew my days as I was when I was young. Mas toda pessoa que já está velhinha, ela faz essa oração. Renova nossos dias como eu era jovem. Renova Right? meus dias como eu era jovem. Não quero. Eu quero. But this is the essence of the restoration. Mas essa é a essência da restauração. Renew our days as of old. Renova os nossos dias como antes. What was of old? O que é esse antes? What do we want to restore? O que nós queremos restaurar? We want to restore, first of all, Nós queremos restaurar, antes de tudo, antes de mais nada, the ministry of the church in the world. o ministério da igreja no mundo. The biggest part of the ministry A maior parte do ministério was growth, evangelism. Evangelism. é o evangelismo, é crescimento, Spreading the good news. né? Espalhar as boas novas. I mean, I've traveled around the world in the last 20 years many times. Então, eu viajei, né, ao redor do mundo nos últimos 20 anos muitas e muitas vezes. Probably visited and taught in more than 60 countries. Visitei provavelmente aí mais ou menos um pouco mais de 60 países. Met thousands of pastors. Conheci centenas de pastores. Very famous pastors. Pastores, alguns muito famosos. Television star pastors. Aqueles pastores que aparecem na televisão, né, que são super conhecidos na TV. Do you know what I discovered? Você sabe o que eu descobri? They speak very well. Eles falam muito bem. They're very great communicators. Eles são muito bons comunicadores. Almost none of them Mas quase nenhum deles has ever brought an unbeliever to the Lord. trouxe um não crente para Yeshua, para Jesus, para o Senhor. Almost none of them evangelized a Jew or an Arab or a Buddhist or a Shinto or a Muslim. Quase nenhum deles evangelizou um judeu, um árabe, um budista, um shinto, um muçulmano. The church growth O crescimento da igreja, idea is not because they're bringing unbelievers to the Lord. a ideia não é porque estão trazendo não crentes para o Senhor. It's because the people are moving from one church to another church. Acaba que as pessoas acabam se, né? O crescimento para eles é a pessoa sai de uma igreja e vai para outra. Because people are moving from one neighborhood to another neighborhood. Porque as pessoas estão mudando de um bairro para outro. Most of the people that come to the churches were already believers before they came there. A maior parte, né, das igrejas estão cheias de pessoas que já eram crentes antes de estarem ali. Elas saíram de uma igreja e foram para outra. That's the case. Esse é o caso. Esse é o que está That's the acontecendo. case with Saddleback. That's the case with the Airport Church in Chicago. That's in Toronto. That's with the Gateway. That's the case with most of the big churches. Esse é o caso dessas igrejas grandes, né, lá no Seattle, em Toronto, elas são igrejas super grandes. Na verdade é isso que acontece. São pessoas que vêm de outras igrejas para lá. They're not bringing the unbelievers to the Lord. Eles não estão trazendo não crentes para o Senhor. The Baptist became renovated Baptist. A Batista se tornou Batista renovada. The Methodist became renovated Methodist. A Metodista se tornou Metodista renovada. Now, this idea is not a new idea. E essa ideia não é uma ideia nova, não é uma coisa nova. Luther tried it. O Lutero tentou isso. Luther wanted to restore the church, Lutero quis restaurar a igreja, but he wanted to restore the wrong church. mas ele queria restaurar a igreja romana. He wanted to restore the church in Rome. Ele quis restaurar a igreja em Roma, de Roma. It was too late. E era muito tarde para isso. It can't be restored. Não pode mais ser restaurado. It's gone too far. Já se foi há muito tempo, se But perdeu há on muito the other tempo. hand, Mas, pelo contrário, now
as far as Israel is concerned, the church in Rome is the most pro-Israel church in the world. Hoje em After dia- the Nostra Aetate and after the repentance, supposed repentance of the Pope in the Wailing Wall, Mas por outro lado, a igreja de Roma hoje é a igreja mais pró-Israel no mundo hoje. Depois do nosso Aetate, depois que o Papa foi lá e supostamente se arrependeu no Muro das Lamentações, é a igreja mais pró-Israel. have you ever hoje. seen the video of the Pope at the Wailing Wall? Vocês já viram o vídeo do Papa lá no Muro das Lamentações? He had people write a note, a prayer, and they put it in the Wailing Wall, right? As They pessoas, fold it into little and they put it in the Wailing Wall. as pessoas costumam ir lá no Muro das The Lamentações, elas Pope had põem uma oração lá, né, a um page papelzinho. like that. He didn't fold it. He stuck it at the Wailing Wall. E o Papa foi lá com uma folha assim, inteira, And sem he dobrar, prayed sem at the nada, Wailing Wall. e colocou lá a folha dele no I Muro don't das know what he Lamentações. said. E orou lá, eu não sei o que ele disse. But he stepped back and blessed the Wailing Wall. Mas daí ele deu 2 passos para trás e lá e fez lá abençoou o Muro das Lamentações. Okay, he meant well, I'm sure. Ok, ele teve uma boa intenção. Tenho certeza que foi uma boa intenção dele. But the concept of going back, Mas o conceito de voltar it's nothing new. não é novo. Luther, Lutero, before Luther, John Hus, antes de Lutero ainda o Jan Hus, and then Calvin, Calvino and then Zwingli, e os and Zwingli there were many reformers. e outros tantos reformadores. I believe all of them went well, Eu creio que todos eles tinham uma boa intenção, but they had realmente, one problem. mas tinham um problema. They tried to make chicken soup, Eles tentaram fazer sopa de galinha, sopa de frango, but without chicken. mas sem o frango. You can't make chicken soup without chicken. Mas você não pode fazer sopa de frango, uma canja sem o frango. In the Bible, from Genesis to Revelation, E na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, who's the chicken? quem que é o frango? The people of Israel. O povo de Israel. Israel is the chicken. You can't have a first century church without Israel, without Jews. O povo de Israel é o frango. Você não pode ter uma igreja do primeiro século sem o povo de Israel junto, sem os judeus junto. The only way you can restore the first century church in any way, in form or in substance, is with the Jews inside. A única forma que você pode restaurar a igreja para ser como era no primeiro século é com os judeus juntos, seja ela em forma ou substância, mas a única forma é com os judeus estando dentro dela. Yeshua was the king of the Jews. Yeshua era o rei dos judeus. The apostles were the Jews. Os apóstolos eram judeus. The majority of the church in the New Testament was Jewish. A maioria dos crentes lá da igreja do primeiro século, eles eram judeus. It's an optical illusion that Christians have that the Gentiles in the New Testament were much bigger numbers than the Jews. É uma ilusão ótica que os cristãos às vezes têm de que a maioria da igreja lá da Bíblia, no Novo Testamento, era a maioria eram gentios. Não eram, eram judeus. It's a false impression. É uma impressão falsa que se tem. On Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, the feast of Shavuot, lá na festa de Shavuot, festa de tabernáculos, 3,000 Jews became believers. festa das semanas, perdão, Were baptized. 3.000 judeus se tornaram crentes e foram batizados. Right? Não foi? Am I right? Tô certo? And then in chapter 5, the word of God spread and they multiplied. Daí no capítulo 5 a palavra de Deus se espalhou e eles se multiplicaram. How much is it if they multiplied by 2? The smallest number of multiplications became how many? 6,000, right? Okay. 6,000. Então eles se multiplicaram Then por later dois, on, né? they Eram multiplied 6.000. again. Daí se tornaram 6.000 e depois se multiplicaram de novo. And then in Acts chapter 21, verse 20, Yaakov, E daí em Atos capítulo 21, verso 20, o Jacob, o Tiago, the brother of Yeshua, que era irmão de Yeshua, meets Paul ele encontra Paulo with the 7 Gentile men that he brings with him to dedicate them in the temple. com esses 7 crentes gentios não judeus que ele veio para dedicar eles então dedicar com eles no templo. And Yaakov tells him, see, brother Paul, Daí o Tiago fala para ele então, veja, irmão Paulo, how many tens of thousands of Jews we have in Jerusalem that are all believers and zealous for the Torah. olha só, irmão Paulo, quantos dezenas de milhares de irmãos judeus crentes em Yeshua nós temos que são zelosos da Torá. The word in Greek there means 10,000 A palavra em grego ela quer dizer 10.000 and it's plural. e é plural.
That means at least 20,000. Quer dizer que pelo menos 20 mil tinha. Eusebius talks about 40,000, E Eusébio fala que eram 40 mil. which means that 1/3 of the people of Jerusalem were disciples of Jesus Christ before the destruction of the temple in 70 O AD. que significa que pelo menos 1/3 da cidade de Jerusalém eram de crentes em Yeshua antes, né, do templo ser destruído no ano 70, antes do exílio. And they were all zealous for the Torah. E segundo o Tiago fala, eles eram todos zelosos da Torá. So, how many Gentiles do we know that became believers? E quantos então gentios, quantos não judeus nós sabemos que se tornaram crentes, né, naquela época? Anybody can give me a Gentile that became believer? Alguém pode me falar de algum crente lá na Bíblia que se tornou Who? crente? Cornelius. Cornélio. Cornélio foi um But he deles. wasn't alone. Mas não foi só ele. It says he and his whole household. Fala que foi ele e toda a sua casa, toda a casa dele, toda a família dele. So how many people do you think he had in his house? Então quantas pessoas vocês acham que tinha na casa do Cornélio? I'll give you 500. Eu Let's say that eu falo que 500 que eram, Gentiles became believers in Caesarea. eu falo que eram 500. The house of Que 500 Cornelius. gentios passaram a se tornaram crentes em Cesareia. What other Gentile do we know E que outro gentio nós sabemos que se tornou crente? that became believer? Lucas, okay, one. Lucas. The Philippian jailer. Felipe também. O carcereiro de Felipe. The Philippian jailer, he and all of his house. E também ele e toda a sua casa. Né? Another 500 I give you. Digo para vocês que é outros 500, então, mais 500. So we have 1,000, right? Então já temos 1000. And Lucas 1,001. E com Lucas 1001. Yeah. And the other 6 Gentiles, Tacitus and all these other guys, another 7. So 1,007. Então e aqueles 7 lá que chegaram então com Paulo, quando chegou com Tiago, mais os Who 7 então. else do we have? E quem mais nós temos? Quem mais? Quais mais? Dionysius the Areopagite. Dionisos, o Areopagita, né? Areópago. Okay, I'm giving you another 500 Então a Gentiles. gente coloca aí mais uns 500 então, junto So com we eles. have 1,507. Então já temos 1507. What other Gentiles do we have? E que outros então gentios nós temos? You know what? Lydia is called the God-fearer. Lydia. Lídia, a Lídia também aparece lá, ela é chamada de Let's temente give a you Deus. another 500. Então vamos colocar com ela aí mais uns 500. So we have 2,000. Então a gente já tem 2000 aí, arredondando. Who? Damaris, another 500. Então Damares com a Damares, mais uns 500. Apollo, he was Jewish. O Apolo era judeu segundo... Yeah, he was Jewish. But Apollo if was you there. want, I'll give you another 500. Mas se a gente colocar, também vamos colocar ele junto. Yeah. Então mais 500. But do you understand what I mean? Mas você entende o que eu estou falando? It's an optical illusion É uma ilusão that the Gentiles were more dizer que os gentios eram em maior than número the naquela Jews in the época first century. do que os judeus na igreja. The primeiro tide only turned after the Bar Kokhba revolt after 135. A maré, esse panorama só mudou depois da revolta do Bar Kokhba, né? That's when the church in Rome started to compromise with the pagans. No ano 135, então depois disso que começou a mudar isso, que foi quando a igreja romana começou então a paganizar ali algumas coisas. We have a document of that by Justinianus Martyr. Tem um documento então do Agostiniano Mártir. No, Justinianus. Justino Mártir. Justino Martyr. Mártir. Okay, but my point is this. When we're talking about restoring the church, what church are we talking about restoring? E meu ponto é esse, quando a gente fala então de restaurar a igreja, que igreja nós queremos restaurar? Did the early church give up their Jewish identity? A igreja lá do primeiro século ela desistiu da sua identidade judaica? Did they stop being Jewish now? From now on they start calling themselves all Christians. Eles desistiram de ser judeus, pararam de ser judeus e falaram, não, agora não somos mais judeus, agora nos tornamos cristãos. They don't say, like when I was 16 Eles não falam assim, quando eu tinha 16 anos and I got kicked out from home e eu fui expulso de casa and I ended up a few weeks later in South Georgia, United States. e acabei algumas semanas depois lá na Geórgia do Sul, nos Estados Unidos. And my teachers, wonderful people. E meus professores eram pessoas maravilhosas, But they told me, look, you were Jewish, mas eles me falaram para mim assim, olha, você era judeu, but yeah, now you're a Christian. mas agora você é cristão, você não é mais judeu. You're not a Jew anymore. Você não é mais judeu.
You were a Jew, Você foi um judeu, but now you're a Christian. mas agora você é um cristão. You don't need Passover. Você não precisa da Pêssach, da You Páscoa don't need to judaica. keep kosher. Você não precisa guardar comida. You know, kasher. if you keep the Passover, you're sinning, Se você fazer a Páscoa judaica, você vai estar pecando, because we are now keeping the communion, porque agora nós not temos the a comunhão. Passover anymore. Não precisa mais da Páscoa judaica. That's what I was taught. É isso que me ensinaram. So I was 16. I remember preaching in a church in Jacksonville, Florida. E eu tinha então 16 anos e me lembro de estar pregando na igreja lá na Flórida. I was so short I was barely looking over the pulpit. Eu era tão baixinho que eu não conseguia nem olhar quase por cima do púlpito, assim, tão baixinho que eu era. And I said I was Jewish, but now praise God I'm Christian. E eu falei então, I'm not Jewish eu era anymore. judeu, mas agora graças a Deus eu sou cristão, não sou mais judeu. Until I heard this several years later, I heard in Detroit, Michigan, this story about this Jew that had a grocery store in a Christian neighborhood, Até que eu vi anos depois, Catholic neighborhood. tinha esse, A Jewish man had a grocery shop in a Catholic neighborhood. então, anos depois eu ouvi desse homem judeu que tinha lá um mercado, um supermercado, né, num bairro católico. You tell me when to take the break, okay? When? Now? See, now? Okay, let me finish this story, then take the break. Nós vamos terminar então só essa história, daí So vamos a fazer new o priest intervalo. came to the neighborhood. Daí veio um padre lá novo para o bairro. And don't go shopping at the Jew shop. E esse padre falou pro seu povo lá, para as pessoas, não vão comprar na loja no mercado daquele judeu. The Jews crucified God, Os judeus crucificaram Deus. and we don't owe them anything. E nós não devemos fazer nada com eles, nenhum tipo de relação com Go eles. shopping at a Catholic shop. Vão comprar lá no mercado católico. Well, a month passed, 2 months passed, the business of the Jew went down. E daí passaram-se 2 meses, então o comércio do judeu acabou, né, indo por água abaixo. And the Jew went to the priest. E daí o judeu foi então lá para esse He said, padre. what do I need to do to get the people to return? They were all my clients. What do I need to do to get the clients back? E falou, essas pessoas eram todos meus clientes, o que eu preciso fazer então para ter meus clientes de volta? Porque eles pararam de vir aqui. He says, very simple. You need to become a Christian. Daí o padre falou para ele, muito simples, se torne um cristão, You need to become a Catholic. se torne um católico. He said, what do I have to do? E o judeu falou, mas o que eu tenho que fazer? He said, well, you have to believe in Jesus E o padre falou, bom, você tem que acreditar em Jesus and be baptized. e ser batizado. He said, what does it include? He said, well, I'm going to come. You come to church and I will sprinkle holy water on you. You'll be a Christian. Daí o judeu perguntou, tá, e como é que funciona? Daí o padre falou, você vem na igreja então e eu vou espirrar lá uma água benta em você e você se torna um cristão. Okay, that's easy enough. I'll do it. Daí o judeu falou, tá bom, é fácil então eu vou fazer isso. For my livelihood, I'm willing to do it. Para que eu consiga me manter, né, porque eu preciso do meu negócio, eu vou fazer então. So he said, but are there any other things? He said, yes. You cannot eat meat on Friday. E tá, e o padre falou para ele, tem mais uma coisa, na sexta-feira você não pode comer carne. And you have to come to Mass E você tem que vir para a missa. at least a few times a week. Pelo menos algumas vezes na semana você tem que vir para a missa. And you have to, he gave him a whole list of things that he has to do. E deu toda lá uma lista do que ele teria que fazer. The Jew said, no problem, I'm do all of it. E o judeu falou, tá bom, não tem problema, eu faço tudo isso. Well, after a few months, the father, the priest, goes to visit his Jewish disciple Daí depois de alguns meses, on então Friday. esse padre foi visitar então o seu discípulo judeu numa sexta-feira. And he enters the house. Daí ele entrou na casa desse discípulo judeu He smelled something good coming out of the oven. e sentiu o cheiro de alguma coisa boa que vinha do forno, cheiro gostoso. He said, what are you cooking, brother? E daí o padre perguntou, o que você está cozinhando, irmão? O que He você está said, I'm fazendo? cooking fish. Daí o judeu falou, eu estou fazendo um peixe. He said, but I'm not smelling fish, I'm smelling duck. Daí o padre falou, mas eu não estou sentindo cheiro de peixe, estou sentindo cheiro de pato. He said, no, it's a fish. O judeu falou, não, é um peixe. So the priest says, let me go to the kitchen and see what are you cooking. Então o padre falou, então deixa eu ir para a sua cozinha e ver o que você está cozinhando lá. He opens the oven Daí ele abriu então o and forno he sees this big fat duck roasting. e viu o pato enorme, gordo assim, sendo lá assado.
He said, but you told me you're cooking a fish. E o padre falou, mas você falou para mim que estava cozinhando um peixe. Oh, he said, no, it's not a fish anymore. Daí o judeu falou, não, mas ele não é mais um peixe. Before I put him in the oven, I sprinkled water on him. Antes de eu colocar ele no forno, eu joguei a aguinha benta nele. And I said, you're no longer a Jew. E falei para you're no longer a duck, you're now a fish. ele, você não é mais um pato, você agora é um peixe. Okay. Então, o meu último ponto antes do intervalo foi: you cannot go back to the first century. Você não pode voltar ao primeiro século And want to do what the New Testament says e querer fazer o que o Novo Testamento diz without the Jews. Sem os judeus. Because the gospel porque o is a evangelho Jewish message. é uma mensagem judaica. Yeah. How many times does the word Christian appears in the New Testament? Quantas vezes a palavra cristão aparece Most no Novo Christians Testamento? don't know. A maioria dos cristãos não sabe. One brother says twice. O irmão está dizendo que são duas vezes que It's aparece. very close to the right. E está perto do que é realmente. But most pastors know only one time. Mas a maioria dos pastores pensa que é uma vez. They all know Acts 11:26. Eles todos sabem, Atos 11:26. The disciples were first called Christians in Antioch. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Not in Jerusalem. Não em Jerusalém. Not in Ephesus. Não em Éfeso. Not in Laodicea. Não em Laodiceia. Not in Athens. Não em Atena. Not in Jaffa. Não em Jaffa. In Antioch. Em Antioquia. They didn't call themselves Christian. Eles não chamavam assim Others mesmos called them cristãos. Christian. Outros chamavam eles de cristãos. It appears 3 times. Aparece 3 vezes. One time in Acts 11:26. Uma vez então em Atos 11:26. One in Acts 26. Outra em Atos 26. When Agrippa says to Paul, you almost convinced me to become a Christian. Quando Agripa fala para Paulo, você quase me convenceu a me tornar um cristão. And the third time in 1 Peter 4:16. E a terceira vez em 1 Pedro 4:16. Others called them Christian. They never called themselves Christians. Outros que estão chamando eles de cristãos, eles nunca se chamam a si mesmos cristãos. What did Paul call himself? Como que Paulo se chamava? At least 5 times he describes who he is. Pelo menos 5 vezes ele descreve quem ele é. And what his attitude is toward the Torah. E qual é a atitude dele com relação à Torá? What does he say? O que ele diz? He says, I'm a Jew. Ele fala, eu sou um judeu. He doesn't say like I did when I was 16, I was a Jew. Ele não fala como eu falei lá quando eu tinha 16 anos, que eu era um judeu. He says, I am a Jew. Ele fala, eu sou um judeu, no presente. I am an Israelite. Eu sou um israelita. I am from the tribe of Benjamin. Eu sou da tribo I de am a Benjamim. Pharisee of the Pharisees. Eu sou um fariseu dos fariseus. According to the Torah, I live without blame. De acordo com a Torá, eu vivo sem culpa. That's Conforme in a Torá. Philippians chapter 3. Philippians Filipenses chapter capítulo 3. 3 ele fala isso. Yeah. He said similar things in Acts 22. Acts 22. Atos 22. He says similar things Ele in fala Acts a mesma coisa. 25. Fala também em Atos 25. He says similar things in Acts 28. E fala também coisas parecidas em Atos 28. Yeah. So what, was Paul a Christian? Então, o Paulo era um cristão? I don't know. He never said he was. Eu não sei. Ele nunca falou que ele era. And nobody else. Was Peter a Christian? E nenhum dos outros também. O Pedro era um cristão? He never said he was. Ele nunca falou que era. The same thing is with Yaakov. O mesmo com Tiago. Yeah. The same thing is with Yeshua. E a mesma coisa com Yeshua, com Jesus. Yasser Arafat said one Christmas that Yeshua was a Palestinian. O Yasser Arafat falou no Natal lá que Jesus era um palestino. There's some truth to it. Tem alguma verdade He aí. was born in the land of Israel. Ele nasceu na terra de Israel. The Romans called Palestina. Mas os romanos chamavam aquela terra de Palestina. So in a way, Yeshua was born in Então, Palestine. se for assim, Yeshua, então ele nasceu na For the Palestina. Romans and for the British. Para os romanos e para os britânicos, para os britãos. Yeah. But for the Bible, he was born in the land of Israel. Mas para a Bíblia, ele nasceu na terra de Israel. So,
The idea, I'm summarizing this point, the idea of restoration, you can do homework, read. Então, eu estou resumindo aqui esse ponto, a ideia da restauração, né? Appears many, Façam many uma lição times. façam uma lição de casa, leiam então. Aparece muitas vezes. Psalm 60 verse 1. Salmo 60, verso 1. Oh God, you have cast us off, you have broken us down, you have been displeased with us. Oh, restore us again. Então, a tradução do Salmo: ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tu derramaste a tua ira, mas agora nos restaura. Yeah. Psalm 80, Então, Salmo 80, verse 3, 7 and 19. versos 3, Just read 7 one of them. e 19. Yeah. Então, Salmo 80, verso 3. Obrigado. So it appears many times, the idea. Então, a ideia de restauração aparece muitas vezes na Bíblia. It is the biblical paradigm of history. É o paradigma bíblico da história. Histórico. We have to go back Nós temos que voltar in order to go forward. para que nós possamos avançar. There was a poster that Ben-Gurion, our first prime minister, ordered when he was prime minister. Tinha lá então um pôster no It Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel, né? Que dizia: The way on the future is based on our past. o caminho para o futuro é baseado no nosso passado. And so that's true. E é verdade isso. And the same thing is true in the New Testament. E a mesma coisa também é verdade no Novo Testamento. Also in several places, but the most famous one is in Acts chapter 3. Também em muitos lugares, mas o mais famoso é em Atos capítulo 3. And we want to read from verse 18 to 26. It's a little long reading, but read it. E vamos ler então dos versículos 18 até o 26. É um pouco longo, mas vamos ler tudo porque é importante. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor e Ele lhes mande o Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua, Jesus. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas. Porque disse o próprio Moisés: Adonai, o Senhor, suscitará um profeta semelhante a mim dentre meus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus enviou seu servo ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Okay, what is Peter saying here to the people of Jerusalem? Então, o que o Pedro está falando aqui para o povo de Jerusalém? I'll make it short. Eu vou resumir. He's saying that God promised Ele está dizendo que Deus prometeu salvation for all the world, for all the nations. salvação para todo mundo, para todas as nações. He promised it more than one time. E prometeu mais de uma vez. The first time he promised it is when Abraham was still in Haran. A primeira vez que ele prometeu é quando Abraão ainda estava em Harã. And he calls him to leave Haran. E Deus chama ele para sair de And he Harã. gives him 3 promises. E dá a ele 3 promessas. One of them is a blessing to all the nations. Uma delas é que ele se tornaria uma bênção para todas as nações. And Paul reveals who is the one that is a blessing, who is the seed of Abraham that is the blessing for all the nations. Paulo revela quem que é a semente de Abraão que se tornou uma bênção para todas as nações. It's Yeshua. É Yeshua. He is the seed of Abraham. Ele é a semente, descendência de That's in Abraão. Galatians chapter 3. Que está tão relacionado ali no capítulo 3. aqui And no Peter capítulo 3. says that Yeshua is going to return. E Pedro diz, Yeshua vai retornar. When? Quando? In the time of restoration of all things. No tempo da restauração de todas as coisas. Okay, this is what I want to spend the rest of today. Então é nisso aqui que eu quero gastar então o What resto does da it noite mean, hoje. the restoration of all things? Which things? O que significa então restauração de todas as coisas? Que coisas existem? I wish envolvidas aqui? Peter gave us a list.
Eu queria que Pedro tivesse dado uma lista para a gente, but he didn't. mas ele não pôs uma lista. ali So sequer. I'll tell you what I think. Então eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre isso. All the promises that God gave to the prophets. That's essentially what Peter says. Todas as promessas que Deus deu aos profetas. É essencialmente o que o Pedro está Oh. falando, é isso. Okay, I will start with the promises that are close to home. Então vou começar com as promessas que são próximas de casa. The promise of the return of the Jewish people from the exile A to promessa, the land of a Israel. promessa do retorno do povo judeu do exílio para a terra de Israel. It appears many, many times, Aparece muitas e muitas almost vezes. in all the prophets, Quase em todos os profetas aparece. including in the shortest prophet, Inclusive nos profetas com os livros menores, in Obadiah, como Obadias, in which it says specifically to my kind of Jews, que ele fala especificamente para o meu tipo de judeu, to the Sephardic Jews. para os judeus sefaraditas, né, da The Espanha, Jews of Portugal. Sepharad Os judeus- will return home Os judeus separados vão retornar para casa and will make the old man Ben Gurion happy, e vão fazer o Ben Gurion feliz, que ele queria que voltasse because we're going to para Israel. rebuild the Negev. E vão reconstruir o Negev, o deserto. It's a promise. É uma promessa. It's going to happen. Vai acontecer. We're going to have a second major conference in Portugal in May. Em maio vamos ter uma segunda grande conferência em Portugal. We have a lot of participants from all over the world. Temos muitos participantes de todos os lugares do mundo, But we have some very important people that will come from Israel mas temos pessoas muito importantes que vão estar indo de Israel and from Brazil e do Brasil and from Portugal. e de Portugal mesmo. Really, government officials for the first time will be there. E pela primeira vez teremos lá governantes oficiais, né? Governadores, And prefeitos, we etc. have the support of a lot of parliament members in Israel, E nós temos o apoio de membros do parlamento de Israel because para fazer essa conferência. everybody in Israel realizes that unless we have massive aliyah, Porque todos em Israel já perceberam que, a menos que nós tenhamos uma imigração grande aqui de judeus de volta para Israel, we're in trouble. estaremos em problema se não houver essa imigração grande. We're in trouble because our birth rate is less than 2. Estaremos em problemas porque a nossa taxa de 1.8. natalidade é menos de 2%, é 1,8%, But the Palestinians is close to 4. mas a dos palestinos é quase 4%, é o dobro. And we need aliyah. E nós precisamos, então, de imigrantes retornando para And Israel. it is aliás. God's promise. It's going to happen. E é uma promessa de Deus, isso vai acontecer. So the restoration of all things is aliyah. Então, a restauração de todas as coisas, aliás, essa imigração de volta para Israel. Is the return of the church back to God of Israel. E é o retorno também da igreja de volta ao Deus de Israel. Back to faith in one God. De volta à fé em um Deus. Yeah. Because the Bible says about 400 times that there is one God. Porque a Bíblia diz, mais ou From menos Genesis, I'm 400, desde Gênesis a Bíblia fala mais ou menos 400 vezes que só tem um Deus. In the New Testament alone, Só no Novo Testamento, it's 13 times. 13. 13 vezes aparece. Yeshua says it. Yeshua diz isso, Peter says it. Pedro diz isso, Paul says it. Paulo também diz isso. Almost all of the New Testament writers repeat that there is one God. Quase todos os autores do Novo Testamento repetem, só tem um Deus, só existe Of um course, Deus. that doesn't mean that Yeshua is not divine, that Yeshua is not Claro, God. isso não significa que Yeshua não é divino, que ele não é Deus. There is more than one way to be God. Tem mais de um jeito de ser Yeah. Deus. There is more than one way to be divine. Tem mais de um jeito de ser divino. And Yeshua's divinity is not in question. E a divindade de Yeshua não está em questão. And the Messiah's divinity is not even in question in rabbinical E literature. mesmo na literatura rabínica, judaica tradicional, a divindade do Messias não está em questão. The fact that the Messiah existed before creation of the world is a very well-known Jewish concept. O fato de que o Messias existia desde antes da criação do mundo é um conceito já muito conhecido no meio judaico That he tradicional. participated in the creation of the world. Que ele participou It's an old Jewish concept. da criação do mundo também é um conceito It's not a judaico bem New antigo. Testament invasion. Não é uma invention. invenção do Novo Testamento isso. Yeah, it's Jewish. É judaico, muito antigo. What's also the restoration of the old things? E o que mais, então, essa restauração de todas as coisas compreende? O que mais tem aqui? The restoration of the church. A restauração da igreja. What does it mean? O que significa?
What defines the O church que define a igreja in the New Testament? no Novo Testamento? First of all, faith in the Messiah, Primeira coisa, fé no Messias, but also mas também the abandoning of idolatry. o abandono da idolatria. Yeah? When I look at Christianity, Quando eu olho para o cristianismo, and not only Christianity, also very large sections of Orthodox Judaism, e não só cristianismo, mas também várias grandes partes do judaísmo ortodoxo, idolatry is there. a idolatria está lá. Depends how you define it, but idolatry is there. Depende de como se define, mas a idolatria está lá. The way I see it is when people attribute divine things to other forces. Da forma como eu vejo, quando as pessoas atribuem um poder divino a outras forças, It's idolatry. isso é uma idolatria. There's only one God. Só existe um Deus. Yeshua said it, Paul said it, Yeshua disse isso, Paulo disse isso, Peter said it. Pedro disse isso. One God. Um Deus. I guess that one of Paul's texts that is very clear is in 1 Corinthians 8. I think it's verse 6. Um dos textos mais claros de Yeah. Paulo, que fala isso é 1 Coríntios 8, provavelmente versículo 6. But my favorite one Mas o meu preferido is not that one in 1 Corinthians, it's Romans 3, não é esse de 1 Coríntios, é Romanos 3, from verse 29 verso till 29, the end of the chapter. até o final do capítulo. Paul says, is God the God of the Jews only? O Paulo diz, é Deus o Deus dos judeus somente? No. Não. He's the God of the Gentiles also. Ele também é o Deus dos gentios. He's the God of the whole world. Ele é o Deus do mundo todo. For there is one God. Porque só existe um Deus. Yeah. Does it say that? Yeah. Huh? It says it like that. There is one God. Porque, como vocês conhecem, Deus é um só. Ah, okay. I didn't know that the Portuguese Bible had it. Okay. So, there's one God only. Então, existe somente um Deus. He's the God of everybody. Ele é o Deus de todos. And don't think, the next verse, the last verse. And don't think Por isso, that by faith we annul the Torah. então, não segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa confiança? De maneira nenhuma. Não pense que abolimos a Torá por causa dessa fé. On the contrary, Pelo contrário, we sustain or keep the Torah by nós faith. confirmamos, nós mantemos a Torá pela fé, por conta da fé. I didn't say that. Paul said it. Não fui eu que disse isso, é Paulo que Yeah. disse isso. What does it mean in practice? O que isso diz na prática? In practice, did the early church keep, for example, the Passover? Na prática, por exemplo, a igreja lá do primeiro século, ela mantinha, ela celebrava a Páscoa judaica, Pesach? Yes. Sim. Paul commands the church, not in Jerusalem, the church in Corinth, to keep the Passover. Paulo ordena que a igreja, não em Jerusalém, mas a igreja de Corinto, mantivesse a celebração da Páscoa judaica. Read the text. Vamos ler lá no texto. 1 Corinthians 5. 1 Coríntios 5. You have 5? Read verse 7 and 8. Então, versos 7 e 8. Livrem-se do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento. Pois o nosso cordeiro da Páscoa, pascual, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos a festa, sem qualquer vestígio de fermento, o fermento da impiedade e do mal, mas com os asmos da pureza e da verdade. That's a very weak translation. Yes, it's a very... Ele falou que é uma tradução... Stern doesn't know Portuguese. Yeah. Don't blame him. Ele falou que a tradução aqui da versão do Stern português tá fraca, tá pobre. Whoever translated to Portuguese watered it down strongly. Quem traduziu para o português não conhecia o contexto também e acabou perdendo aqui muita coisa. The text says, don't only clean your house from leaven. O texto fala, não apenas limpe a sua casa do fermento. Now, if people don't keep the Passover, they don't even know what it's talking about. E se as pessoas não celebrassem a Páscoa judaica, eles nem sabiam o que Paulo estava falando aqui. Como assim não What does limpar it o mean, fermento? clean your house from leaven? O que significa limpar a casa do fermento? Yeah. Only people who know what Passover is can understand this text. Somente pessoas que sabem o que se faz na Páscoa judaica entendem esse texto.
It means you have to get rid of all the leaven in your house. Significa que você tem que se livrar de todo o fermento que tiver na sua casa. Yeah. I mean, if you have a cookie under the bed, you didn't get rid of your ferment. Quer dizer que se você tiver uma bolachinha, um pedacinho de bolacha debaixo da sua cama, você não se livrou de todo o If you fermento. forgot a pão de queijo in some drawer, there's no ferment? Não. No? Yeah. Ele falou que o pão de Hey, queijo we can também, make os pão pão de de queijo queijo in não tem Passover. trigo. Yeah. E aí o que? Okay. Então, né? So, and then he says, don't only clean your house, Então ele fala, não somente limpa a sua casa de clean fermento, your heart. limpa o seu coração. Why? Por quê? Because the Messiah is our Passover. Porque o Messias é a nossa Páscoa. And then it's a direct command. In the Greek, it's a direct command. It says, therefore, let us celebrate the feast. E daí vem, ele dá Yeah. no grego, no original, no texto original, é claramente um mandamento que ele dá. Então, celebremos a festa. É um mandamento que ele dá. Clear. It's clear. Muito claro, que é no grego, que é um No mandamento. question. Não tem como se How questionar. did the church for 2,000 years, almost 2,000 years, teach that we shouldn't celebrate the feast? E daí, como que a igreja, por quase 2000 anos agora, ensina que nós não deveríamos celebrar a Páscoa judaica? When it says, let us therefore celebrate the feast. Quando o texto diz aqui muito claramente, celebremos a festa. É um Command. mandamento. É um mandamento. Yeah. I'll tell you why they don't celebrate the feast. E eu vou dizer para vocês por que não celebravam, então. Não celebravam Because there mais a were festa. such people that are called saints Porque tem aquelas pessoas que eram chamados santos, that were pagan, que eram originalmente pagãos, like John Chrysostomos, como o João Crisóstomo, like Saint Augustine. como o Santo Agostinho. You know, Saint Augustine was baptized at his deathbed. Vocês sabem que o Santo Agostinho só foi batizado no seu leito de morte. He was not so old when he died. Ele não era tão velho quando ele morreu. But the church fought the celebration of the biblical feast for 600 years. Mas a igreja passou então The Catholic Church, I'm talking na about. igreja católica, ela passou então a combater a celebração de uma festa bíblica por 600 anos, ficaram combatendo. 600 years. 600. Yes. So you can go to Google, ask Rabbi Google, write John Chrysostomos Paschal Sermons. Você pode ir lá no Google, perguntar lá para o rabino Google, joga lá, João Crisóstomo, a celebração da Páscoa, você vai achar a informação. No, the sermons. The message. Sermãos do João Crisóstomo concernentes à celebração da Páscoa. You will see how anti-Semitic he was, Vocês vão ver como ele era antissemita and anti God's word he was. e até mesmo contra a palavra de Deus. The church fought against Shabbat, A igreja começou a também lutar contra o Shabat, against Passover, contra a Páscoa judaica, against all the biblical holidays, contra todos os feriados, as festas bíblicas. and replaced the biblical holidays with clearly pagan E holidays. substituiu as festas bíblicas por celebrações claramente pagãs. So when we talk about being, why is it important that we be like the early church? E a gente fala então, por que é importante nós sermos como a igreja do primeiro século? Because all the women can understand that. Porque todas as mulheres podem entender isso. If you bake a cake Se você ir lá cozinhar, fazer um bolo, and you have a recipe from your grandmother how to bake that cake, e você tem lá uma receita like que my era, wife has from her mother, como você tem uma receita lá que era da sua avó, de como que você faz um bolo, como a Márcia tem, né, You have da mãe to- dela. you have to have every time the same ingredients to get the same results. Toda vez você vai ter que ter os mesmos ingredientes para conseguir o mesmo resultado. If we want to see the same results, Se a gente quer ver o mesmo we have to have resultado, the same a ingredients. gente tem que ter os mesmos ingredientes. You know what? I have had the privilege, or the lack of privilege, to have had dealings with Catherine Kuhlman, with Derek Prince, with Mahesh, with so many of the Christian miracle workers. Eu tive o privilégio ou o Yeah. não privilégio de trabalhar com Kuhlman, Catherine Kuhlman, né? Que era Catherine Kuhlman.
She was a woman, Ela era uma mulher and she was considered to be big faith healer. e era considerada assim ela fazia curas, né? Yeah. I was there. I was her like Yaakov is interpreting me now. I interpreted Catherine Kuhlman E eu estava lá então in como, Jerusalem. né? Eu estava traduzindo essa mulher, essa Catherine Kuhlman, em Jerusalém. And we say, what you see from there, you don't see from here. What you see from there, you don't see from here. Or what you see from here, you don't see from there. E o que você vê daqui, eu não posso ver de lá. O que você não pode ver de lá, eu não posso I ver was daqui. standing next to her. I was standing Eu next to estava her, aqui do lado dela, interpreting what she says. interpretando, estou traduzindo o que ela falava. And I saw what was happening behind me and in front of me, E eu vi então o que acontecia na minha frente, even e with atrás one de mim, eye. mesmo com um olho só. Most of what was going on there was fake. Muito do que acontecia ali naquele seminário daquela mulher era falso. Fake. Era falso, era Because forjado. people that were with visible disease were not even allowed to get on the stage. Porque as pessoas que tinham doenças que eram evidentes não deixavam nem elas chegarem ali no If palco, somebody no came púlpito. crooked and barely walking with cerebral palsy, was not allowed to get on the stage. Se uma pessoa vinha lá toda, né, mancando, toda torta e tal, não deixavam nem ela chegar perto ali do púlpito, do palco. People were declared healed from headache, from backache, from things that you don't know if they were sick in the first place. As pessoas eram declaradas curadas de dor de cabeça, de dor nas costas, de coisas que você não sabe se elas tinham um outro tipo de doença antes ou não. And I Não é followed evidente. some of the people E eu segui então algumas dessas that were pessoas supposed to be healed, que supostamente eram curadas. including my wife. Inclusive minha esposa. Was she healed when she came home? Ela estava curada quando ela chegou em casa? No. Não estava curada. And so were all the rest that I followed. E todos os outros que eu segui também não estavam Some from our curados. own congregation in Jerusalem. Alguns da nossa própria congregação em Jerusalém. Because a real miracle Porque um milagre verdadeiro has to promote people that are unbelievers to believe. serve para promover, tem que promover pessoas que não creem para passarem a crer vendo aquilo acontecer. Esse é o milagre verdadeiro. This didn't happen. E isso não acontecia. So when we talk about restoration, I want to see what happened in the marketplaces of Israel when Peter went to the shuk. Então, quando nós falamos de restauração, eu quero ver o que acontecia lá no mercado de Jerusalém, quando Pedro ia lá para o Shuk, que é o mercado ao céu aberto. I né, want to Jerusalém. see what happened when Paul went to the marketplace in Ephesus. Eu queria ver o que acontecia quando Paulo ia lá para esse lugar de mercado aberto em Éfeso. I want to see miracles that will shake up Jerusalem. Eu queria ver um milagre que faça Jerusalém tremer, de tão grandioso. I want to see the power of God revealed like it was on Mount Sinai, like it was in Mount Zion in the day of Eu Pentecost. quero ver o milagre de Deus sendo revelado como foi, né, no Monte Sião, no Monte Sinai, nos dias lá de Pentecostes, de Shavuot. Not a poor church. Não uma igreja pobre. I'm not talking about money. E não estou falando de I'm dinheiro talking about aqui. the Spirit. Estou falando espiritualmente. Yeah. But a church that demonstrates courage, Mas uma igreja que demonstra coragem. that pastors are willing to go to jail like Peter and John went to jail and say, we're not going to stop preaching Jesus whom we saw raised from the dead. Cujos pastores têm a coragem de ser presos, como Pedro e Paulo foram, e continuarem falando, nós não vamos parar de pregar Jesus, a quem nós vimos e quem ressuscitou dos mortos. That's the kind of church that we read about in the book of Acts. Esse é o tipo de igreja que nós lemos aqui no livro de Atos. That's what we need to see to shake up the world again. É isso que nós temos que ver hoje para ver o mundo ser chacoalhado de novo. We have to see the word of God at work. Nós temos que ver a palavra de Deus em ação, sendo And it's going cumprido. to happen E vai acontecer, because God promised it. porque Deus prometeu isso. But the question is, who is going to be the person, the agents, the community that is going to bring it to their city? Mas Who is going to bring that kind of faith and revelation to Curitiba? Mas a questão é, quem vão ser as pessoas que vão ser os agentes dessa promessa de Deus? Quem vai cumprir essa promessa? Quem vai ser a comunidade que vai cumprir essa promessa de Deus aqui em Curitiba? It could be any of you and all of you. Pode ser qualquer um de vocês e todos vocês.
Because God can take a donkey and make a prophet out of him. Porque Deus pega até um jumento, se for preciso, e faz um profeta dele. He can use any one of you. Ele pode usar qualquer um de vocês. If you're willing to be used. Se você se deixar e quiser ser usado. If you're willing to pay the price. Se você estiver disposto a pagar o preço. Because the prophets the prophets in the Bible or in the New Testament didn't have to have Rolex watch and alligator shoes and tailor-made suit. Porque os profetas e os crentes do Novo Testamento não precisavam ter lá relógios, watch e sapatos de couro de crocodilo e sei lá mais o que. They didn't get rich from being prophets. Eles não ficavam ricos por serem profetas. They went to jail for being prophets. Eles eram presos por serem profetas. They got beaten up. Eles eram espancados por serem Like profetas. Paul says, I was beaten up twice, 39 licks. E como Paulo falou, eu fui espancado 2 vezes, 39 chibatadas. Yeah. It was not beaten with a spaghetti. Ele não foi espancado com um espaguete. He was beaten with leather whips. Era com um chicote Roman whips. de couro romano. Yeah. So it's not simple. Então não é tão simples. But if we want to see the same results, mas se a gente quiser ver os mesmos resultados do we primeiro have to século, have the same ingredients. nós temos que ter os mesmos ingredientes. And one of these ingredients, E um desses ingredientes, one of the main ingredients, um dos principais ingredientes, is the relationship within the Jewish community and with the Jewish state of Israel and with the Jewish nation. é o relacionamento com a comunidade judaica, com o Estado judaico de Israel, com a comunidade judaica como um todo. The identity of the early church A identidade da igreja do primeiro século was the identity with Israel, era uma identidade que estava com Israel, with Jerusalem, com Jerusalém and with the whole Bible. e com toda a Bíblia. Not only the New Testament, Não só o Novo Testamento, from Genesis de Gênesis all the way to Revelation. e todo o caminho até Apocalipse. The majority of the church, Christian world, A maioria do mundo cristão thinks that the Old Testament is lesser quality. acha que o Antigo Testamento tem é inferior em qualidade, That's lesser relevance for Christians today. que tem menos relevância. Os cristãos hoje pensam isso, que o Antigo Testamento ele tem menos importância. All of it is the same importance. Toda a Bíblia, os dois testamentos têm a mesma importância. Because when Paul said to Timothy in 1 Timothy 3, all scripture is inspired by the Holy Spirit. Porque Paulo, quando ele diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, porque toda a Escritura é inspirada. And is profitable E é for correction, for education, e for funciona, training, né, para correção, para educação, for training, para treinamento, equipping the man of God to do all good things. equipando o homem de Deus para fazer todas as coisas. He wasn't talking only from Matthew to Ele Revelation. não está falando só da toda a Escritura de Mateus para Apocalipse, até In fact, Apocalipse. most of Matthew to Revelation still didn't exist. Na verdade, naquela época que ele está falando, Mateus e Apocalipse nem existiam, ainda não tinham sido escritos ainda. He was talking about all scripture, which means from Genesis. Ele está falando toda a Escritura, que significa de Gênesis. He didn't say from Genesis to Malachi, it's history. Ele não falou assim, de Gênesis até Malaquias, é só história. He says all scripture. Ele diz toda a Escritura. So that's one of the things that Christians need to take really seriously. E é uma das coisas, então, que os cristãos hoje eles têm que realmente levar a sério, muito a sério. Because it was under attack in the 2nd century by Marcion, I mentioned earlier. Porque esteve sob ataque, esse conceito esteve sob ataque, então, desde o 2º século, por Marcião, que ele foi And the mencionado church antes. compromised with Marcion, didn't reject him totally. E a igreja, então, né, acabou aceitando essa ideia aí de Marcião, não rejeitou. And today there is Andy Lindsay and Joseph Prince and many, many others who are repeating the same mistake. E hoje em dia, muitos, como Andy Leasing e outros, né, que acabam repetindo de novo esse mesmo erro, lá que vem lá do Marcião. I watched this morning, early morning mass here in Brazil in some Catholic church. Eu assisti hoje de manhã uma missa católica
uma igreja católica aqui do Brasil. They're learning from the Pentecostals. By the way, the Catholics are learning from the Pentecostals. E os católicos parece que eles estão aprendendo com os pentecostais, né? Yeah. Pelo que eu vi. Except that the priests still wear their garments. Tirando que o padre ainda veste aquela roupa, né? Aquela roupa tradicional. And Jesus is still hanging on the cross for most Christians. E Jesus parece que ainda está lá, pendurado na cruz para muitos cristãos. He hasn't come down yet. Parece que ele não saiu dali, não desceu ainda. The restored church, Jesus is no longer on the cross. Na igreja restaurada, Jesus não está mais na cruz. Long time ago. Há muito, muito tempo. He's gotten off the cross. Ele já desceu daquela cruz. And he's sitting on the right hand of God. E ele está sentado lá à direita de Deus. Administrating power. Administrando poder. The power of God. O poder de In Deus this world. neste mundo. Yeah. But most of the Christians don't like that. Mas muitos cristãos parecem que não gostam disso. They like a Jew hanging on a cross. Eles gostam do judeu lá pendurado numa cruz. Because they know that if he comes off the cross, he's going to kick their butt. Porque eles sabem, parece que eles sabem que se ele descer da cruz, ele vai meio que chutar ali o traseiro deles. And it's happening. E isso está acontecendo. See, I'm going to end with this statement, open up for questions. E vou terminar então com essa frase aqui, daí vamos abrir para perguntas. I don't care to speak sharply. I mean, I'm happy to speak sharply. Eu não me importo de falar assim de uma maneira direta, né? Eu preciso fazer isso. Because I'm here today, gone tomorrow. Porque estou aqui hoje, mas amanhã posso ter ido. I hit and run. Né? Eu bato em vocês e saio correndo. Eu não vou mais estar aqui. But I also do it in Jerusalem the same way in my home, in our home congregation. Mas eu faço a mesma coisa lá na minha congregação em Jerusalém. Restoration of the first century church is an absolute necessity. A restauração da igreja no primeiro século é absolutamente necessária. For the survival of Christianity until the coming of Yeshua. Para a sobrevivência do cristianismo até a vinda de Yeshua. I don't know how long he's going to be before he comes. Eu não sei quanto tempo ainda vai levar até que ele volte. I know he's coming. Eu sei que ele vai voltar. But I also know that Christianity is in trouble. Mas eu também sei e estou vendo que o cristianismo está em problemas. And Judaism is in trouble. E o judaísmo também está em problemas. Deep trouble. Um grande problema. And praise God, we have enough very, very sharp young rabbis, Orthodox Jewish rabbis. E graças a Deus nós temos tido alguns rabinos judaicos ortodoxos mais jovens who realize que perceberam that we need a relationship with our Christian brothers and sisters. Que precisamos de um relacionamento com os nossos irmãos cristãs. But above that, mas acima disso, we need a relationship with Yeshua. Nós precisamos de um relacionamento com Yeshua. With the biblical New Testament Yeshua. Com o Yeshua bíblico do Novo Testamento. Not Yeshua that was fabricated in Rome. Não o Yeshua que foi fabricado lá em Roma. Or Constantinople. Ou em Constantinopla. And not the Barbie doll Yeshua. Não o Yeshua boneco. No, boneca Barbie. O Yeshua Barbie. Yeah. Because if you see some of the statues and some of the pictures, is Yeshua Barbie. Porque se você olha para algumas daquelas pinturas, né, estátuas, parece uma Barbie, assim, aquele cabelo, né? Okay.